Do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Que maravilha estarmos aqui mais uma vez nesta oportunidade para dar início à nossa aula, né, ao nosso curso de teologia. Hoje, nós iremos falar sobre a terceira aula, né, do curso básico com a disciplina Introdução à Teologia. Esta é a aula 3, é a terceira aula de Introdução à Teologia. Lembrando que nós temos 20 disciplinas e cada disciplina tem 4 aulas. Se você for assistir ao vivo, todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas, estas aulas têm a duração de aproximadamente 2 horas de aula, das 8 da noite, né, das 20 horas, até as 22 horas. Nós temos 2 horas de aula ao vivo. Mas se você for assistir às aulas gravadas, né, provavelmente vai estar em torno de 1h30, 1h40 de aula aproximadamente. 2 horas geralmente atinge quando tem muita interação dos alunos, né? Então a gente coloca um tempo bem maior. Mas lembrando que não é porque você está assistindo às aulas gravadas que lhe impossibilita de ter acesso comigo como o seu professor. Você tem acesso exclusivo ao Tira Dúvidas, tá bom? Você pode mandar a sua pergunta, você pode pedir o esclarecimento daquilo que você não conseguiu entender, daquilo que você não conseguiu compreender dentro da disciplina e da aula que nós vamos e já estudamos, né? Tá bom? Então, estamos aqui à sua disposição. Mais uma vez, muito obrigado por ter nos dado esse voto de confiança e estarmos juntos aprendendo a palavra de Deus. Para você que não me conhece, está chegando por aqui, né, sou o evangelista Igor Feitosa, somos professor de teologia aqui em Boa Vista, Roraima, damos aula tanto presencial quanto aulas online, tá bom? Temos algumas turmas que contribuímos com o ensino da palavra de Deus. Então, hoje é a aula de número 3 e nós vamos dar continuidade à aula de hoje. Você que ainda não assistiu à aula de número 2, vai lá na plataforma do YouTube com o link, aquele link privativo, aquele link particular que você recebeu. Este link lhe dará acesso ao vídeo da aula 2. Estes vídeos que são gravados não estão disponíveis na barra de pesquisa. As pessoas que forem pesquisar esse vídeo, eles não vão encontrar, porque esse vídeo que está sendo gravado é de exclusividade para os alunos do curso básico de teologia, tá bom? Então, vamos à aula de hoje. Já pegou o seu caderno, a sua caneta e a sua Bíblia Sagrada? Nós vamos dar continuidade à aula de hoje. Vou compartilhar aqui a tela para a gente poder ensinar aqui. Agora sim, muito bem. Vamos dar continuidade, né? A aula passada, nós falamos sobre o início da questão da teologia, do pensamento teológico. Falamos que a teologia ela surgiu muito tempo antes que Jesus pisasse na Terra, na questão do pensamento teológico. Mas a teologia ganhou força a partir do momento, ganhou força e ganhou uma nova roupagem, uma nova dedicação, quando os discípulos do Senhor haviam morrido e apenas João estava vivo, e quando João morreu, aí teve uma necessidade de um estudo mais minucioso e detalhado sobre a teologia. Falamos também sobre o desenvolvimento social na questão da teologia ao longo da história, que ocasionou a reforma protestante. Falamos também sobre
Martinho Lutero, a importância que Martinho Lutero teve na Reforma Protestante. E não foi só Martinho Lutero, nós teve outros dois grandes homens de Deus que antes de Martinho Lutero já estava alimentando a ideia de uma reforma protestante, e Martinho Lutero foi aquele que fixou as 95 teses na porta daquela catedral, né, que era exatamente o local onde as pessoas colocavam as suas teses, os seus argumentos, os seus pensamentos, né? Então, vimos na aula passada que não era um algo tão antiético, um algo afrontoso, né? Vamos dizer assim, mas era um local comum onde se fixava as teses, os argumentos, as questões filosóficas da época e que as pessoas iam ver e pensar, né? E Martinho Lutero colocou as 95 teses ali e confrontou ao sistema católico romano da época, dirigido pelos papas da época, e isso fez com que Martinho Lutero fosse excomungado da igreja, e ele, muito estudante, conhecedor, né, professor também de teologia, um dominador das línguas originais, começou a transmitir essa sua ideia, a sua ideia teológica sobre a salvação pela graça, né, e isto caiu como um agrado no meio do povo, no sentido de que o povo aderiu à sua teologia e começou aí a reforma protestante, o estopim da reforma protestante. Falamos também sobre João Calvino e o seu segmento doutrinário, teológico, e falamos também sobre Jacob Armínio, que é caracterizado pelos armenianos. Falamos sobre um pouco sobre as questões doutrinárias das Assembleias de Deus espalhadas pelo Brasil e de toda a denominação que tem por característica o pentecostalismo. Suas confissão de fé, ou a sua confissão de fé, está praticamente baseada dentro do pensamento de Jacob Armínio, ou seja, são igrejas que seguem o movimento ou a teologia arminiana. Quem são? Aqueles que creem no livre-arbítrio, aqueles que acreditam que Deus dá liberdade ao ser humano para escolher se quer servi-lo ou não. Ou seja, a graça é irresistível, né? Para os calvinistas, a graça é irresistível. Deus escolheu e está escolhido. Quem vai para o céu, vai para o céu, e quem vai para o inferno, vai para o inferno, né? Então, nós falamos um pouco sobre isso e dissemos ainda que numa outra disciplina como História da Igreja, e principalmente também sobre soteriologia, nós iremos estudar sobre esses pensamentos que são voltados à salvação do homem e como esses pensamentos se desenrolaram ao longo da história da Igreja. Dito isso, nós falamos sobre Jacó Armínio, está aqui, né? Nós falamos sobre a teologia sistemática, né? Que a teologia sistemática é exatamente a teologia organizada, que traz a revelação de Deus de uma forma organizada. Falamos sobre a importância da teologia sistemática e hoje nós vamos estar dando continuidade a essa questão do pensamento teológico. Vamos falar ainda sobre a questão teológica. Quem foi o primeiro homem a empregar o termo, né, de teologia? Quem foi o primeiro homem? Segundo a história, Origênesis. Origênesis nasceu em 185, né, morrendo 254 depois de Cristo. Foi o primeiro a empregar o termo no contexto cristão. O estudo do conhecimento de Deus é algo majestoso e sublime. Este grande homem, esse grande pai da igreja, né, foi um homem que foi o primeiro a usar esse termo dentro da sua sociedade da época, afirmando que o estudo do conhecimento de Deus é algo majestoso e sublime, praticamente a questão teológica, porque vimos nas aulas anteriores que o que é teologia? Theos é o quê?
Deus, né? E logos é estudo, conhecimento, ou seja, é o estudo sobre Deus. Então, na frase de Origênesis, ele diz: o estudo do conhecimento de Deus é algo majestoso e sublime. Então, nós vemos que no decorrer da história, este homem, este pai da igreja que nós vamos estudar de uma forma mais detalhada na história da igreja, vamos falar de Origênesis e a sua importância dentro do conceito doutrinário e teológico da igreja. Mas, por enquanto, vamos ficar apenas mencionando o seu nome e que ele foi o primeiro a empregar esse termo teologia, né? Com a frase: o estudo do conhecimento de Deus é algo majestoso e sublime, porque para ele o conhecimento de Deus era algo majestoso, era algo sublime, era algo único, né? Era um privilégio que Deus havia deixado à humanidade. Lembra que nós falamos sobre a revelação de Deus à humanidade? Revelação esta que pode ser dividida em duas áreas, sendo ela a natural, ou sendo ela a geral, né? Ou sendo ela a especial, né? A revelação especial de Deus, uma revelação específica de Deus. Falamos também que Deus se revela através da sua criação, através da história do povo de Israel, através da consciência do ser humano. Falamos sobre a revelação especial quando ela se trata sobre Jesus e sobre a Bíblia Sagrada. Falamos que dentro desta revelação, os homens como Pedro, Paulo, Tiago, João, Judas, né? Quando escreveram os livros a quais escreveram, nunca imaginariam que estes livros se tornariam a Bíblia Sagrada que nós temos hoje. Então, eles nunca imaginariam que o que eles estavam escrevendo se tornaria uma regra de fé e prática para a igreja atual. Até porque, quando nós formos estudar bibliologia, na próxima disciplina, nós vamos falar sobre o período em que a Bíblia chegou até nós, como foi que chegou até nós, né? A preciosidade da palavra de Deus. Então, por enquanto, o Origênesis, ele foi o primeiro a empregar o termo no contexto cristão, com a frase: o estudo do conhecimento de Deus é algo majestoso e sublime. Uma palhinha: os pais da igreja, todos eles eram homens muito tementes a Deus e muito voltados ao estudo, não só na sua fase adulta, mas também a sua família os incentivava aos estudos, né? Eram todos criados dentro de um sistema, vamos dizer numa linguagem mais polêmica hoje em dia, né? Num sistema religioso. Mas a questão foram todos criados com um temor pelas coisas de Deus e um capricho pelas coisas de Deus. E isso fizeram com que esses homens se destacassem ao longo da história. Então, está aqui, Origênesis, né, foi o primeiro a empregar o termo no contexto cristão. Mas Eusébio de Cesareia, né, Eusébio de Cesareia, um dos escritores do livro História Eclesiástica. História Eclesiástica. Aqui, ó. Vou pegar aqui para os irmãos poderem ver. História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia. Este livro aqui é recomendado para todos os estudantes de teologia. Você não pode deixar de comprar esse livro. Compre esse livro. Por quê? Porque ele é um documento histórico. Ele é usado nas universidades, ele é usado nos cursos teológicos para se falar sobre a história da igreja. Por quê, evangelista? Por quê, professor? Porque ele narra os 4 primeiros séculos da igreja cristã. São narrativas preciosíssimas, né? São documentos preciosíssimos,
sobre o pensamento teológico, o pensamento cristão, o pensamento dos pais da igreja daquela época e como eles entendiam as doutrinas bíblicas, tá bom? Então, Eusébio de Cesareia, 263 a 339 depois de Cristo, quando se fala sobre datas, é aproximadamente, né? Ele o quê? Ele foi o que usou, o que popularizou a palavra teologia no cristianismo. Foi ele que tornou este conceito de teologia algo popular no meio cristão. Porque até então existia o pensamento teológico, sem saber mesmo que estavam se fazendo teologia. Porque quando se estuda sobre as questões de Deus, está se fazendo teologia. Isto é contra aquele pensamento mais conservador de muitas pessoas que nós temos hoje em dia ainda, que diz que teologia é coisa do homem, teologia é coisa do diabo, que a igreja não precisa de teologia. Você já ouviu isso? Se você já ouviu isso, deixa aí nos comentários aí embaixo, dizendo, professor, eu já ouvi de irmãos, não preciso dizer quem é, tá? Mas eu já ouvi de irmãos que teologia é coisa do diabo. E deixa aí a sua opinião sobre teologia e a sua importância para a igreja atual, tá bom? Então, Eusébio de Cesareia, esse grande pai da fé, esse grande homem de Deus, que viveu de 263 a 339 aproximadamente depois de Cristo, foi o que popularizou o termo teologia no meio do cristianismo. Trouxe um monte de benefícios teológicos para o cristianismo. Eusébio de Cesareia, ele tem narrativas no seu livro, neste livro aqui, que é de suma importância para o conhecimento histórico da igreja. Bom, então, este é o pensamento teológico ainda em desenvolvimento, e Eusébio de Cesareia foi o que popularizou o termo teologia. Avançando um pouco mais, vamos falar aqui sobre a questão teológica e quais são os principais pontos sobre a questão teológica. A fé cristã tem suas bases na Bíblia. Entenda, quando nós estudamos teologia, a nossa fé não está apoiada em nenhum outro livro. Pode ser tantos livros que você quiser, tantos livros que você tiver na sua biblioteca, pode ser a quantidade de livros que forem, a nossa fé não está firmada, não tem como base estes livros. A nossa fé está firmada na Bíblia Sagrada, na palavra revelada de Deus aos homens, né? Então, a fé cristã tem sua base na Bíblia, por isso a teologia cristã é um estudo baseado na Bíblia. Ora, nós pegamos da Bíblia, tiramos da Bíblia o conhecimento e todo o livro que contradiz o que na Bíblia está não deve ser livro de confiança. Por quê? Por isso a teologia cristã é um estudo baseado na Bíblia. Ela é a nossa base. Então, eu não posso pegar nenhum livro, por mais importante que ele seja, e colocar de igualdade com as Sagradas Escrituras. Porque livros nos trazem conhecimentos históricos que podem esclarecer passagens da Bíblia Sagrada, nos trazendo mais luz sobre o contexto histórico, social, etimológico das palavras, e isso facilita a nossa compreensão. Mas nenhum livro pode ser colocado de igualdade com as Escrituras. Então, a fé cristã tem sua base na Bíblia, por isso a teologia cristã é um estudo baseado na Bíblia, logo a teologia é a
descoberta. Quando eu estudo, eu descubro. Quando eu descubro, a teologia me ensina a sistematização. Nós estudamos nas aulas anteriores, né, o que é sistemática ou teologia sistemática, o que é a sistematização de algo. É exatamente a colocar em ordem, né, tudo aquilo que você estudou, que está na Bíblia, tudo aquilo que o Espírito de Deus trouxe essa revelação, essa descoberta para a sua mente, para o seu coração. Então, a teologia, ela faz o quê? Ela coloca de forma sistemática. Depois de colocado em forma sistemática, você consegue apresentar estas verdades a respeito de Deus. Ou seja, você estuda teologia, utiliza a teologia, junto com a iluminação do Espírito, traz estas verdades ao seu coração. Você consegue organizar estas verdades, que é exatamente a teologia sistemática, e que depois disso tudo você consegue apresentar todas estas verdades que o Espírito de Deus lhe trouxe ao seu coração. Você consegue apresentar isso, porque isso tudo diz respeito a Deus. Ou seja, teologia é o estudo sobre Deus. Aonde é que está falando sobre Deus? Na Bíblia Sagrada, né? Na Bíblia Sagrada. Então, quais são as palavras de destaque aqui? A base, que é a Bíblia Sagrada. O estudo, que é da Bíblia Sagrada. Descobrimento, né? Ou a descoberta dessas verdades na Bíblia Sagrada. E a sistematização, que é o colocar em ordem as questões teológicas, o conhecimento teológico, e depois disso tudo, por fim, a apresentação. Ou seja, você consegue apresentar o pensamento teológico que uma vez já foi descoberto, uma vez já foi organizado, e uma vez está sendo apresentado as verdades sobre Deus. Amém? Até aqui, vamos continuar. Nos nossos dias de hoje, existem muitos pensamentos que permeiam a nossa sociedade moderna de hoje. A nossa sociedade moderna de hoje e o desenvolvimento social da nossa sociedade tem um pensamento muito diferente do pensamento dos mais antigos. E isso você sabe que é notório. Em todas as áreas da sociedade, desde da base da sociedade, que é a família, até os outros departamentos da sociedade, as divisões da sociedade, todos os pensamentos hoje foram e são modificados pelas ondas filosóficas e descobertas dentro da nossa sociedade hoje em dia. Então, mas a teologia é a rainha das ciências, né? É aquela que nos traz respostas ao questionamento filosófico. Quem sou eu? Para onde vou? Quem é Deus? Como surgimos? Como surgiu o mundo? Qual é a origem do universo? Qual é a origem das coisas? Qual é o fim das coisas? Quando passamos a estudar teologia, não só estudamos essas coisas, mas acabamos entendendo e compreendendo quais são os pensamentos sociais que permeiam a nossa sociedade. E conseguimos, uma vez, identificar esses pensamentos e poder compará-los à Bíblia Sagrada. Quais são os pensamentos que rodeiam e permeiam a nossa sociedade hoje em dia e que têm substituído o conhecimento teológico? Quais são esses pensamentos? Bom, tem o pragmatismo, tem o relativismo, temos o niilismo, temos o cinismo filosófico. Nós vamos comentar sobre cada um deles. Aqui é apenas uma prévia daquilo que nós iremos ver. Pragmatismo é útil, tem êxito,
e satisfaz, deve ser verdade. É o pensamento pragmático, né? Se é útil para você isso? Tem êxito? Opa, surgiu efeito isso? Te trouxe uma satisfação? Então, deve ser verdade, né? Para esses segmentos filosóficos, não existe verdade absoluta. Praticamente, você vai poder perceber que, para eles, a verdade não está contida apenas nas Sagradas Escrituras, como fundamento de regra de fé e prática. Temos o relativismo, que é a verdade. Que verdade é esta? Moral, religiosa, política, científica, varia conforme a época, ou seja, pode ser algo adaptado, pode ser algo mudado de acordo com o lugar, o grupo social e os indivíduos. Não é algo fixo, não é algo que pode permanecer fixo, mas é algo que pode ser moldado, é algo que pode ser modificado, mexido de acordo com o lugar, o grupo social, a época e cada indivíduo. Ou seja, uma verdade para mim pode não ser uma verdade para você, ou pode ser uma verdade adaptável para você. Ou daqui a 10 anos, essa mesma verdade que serviu para nós não servirá mais para daqui 10 anos, né? É o pensamento relativismo, voltado ao relativismo, tá bom? Temos ainda o niilismo, que nada é absoluto. Nada é absoluto. Deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para os meus irmãos. Aqui. Olha aqui. Verdade absoluta. Um livro muito bom. Um livro muito bom que ele fala sobre libertando o cristianismo do seu cativeiro cultural, né? Qual é o tipo de pensamento religioso e até mesmo não religioso que tem aprisionado o cristianismo hoje em dia, né? Esse livro aqui, ele também é muito bom e também não poderia faltar na sua biblioteca, tá? Então, o niilismo nada é absoluto, ou seja, para este movimento filosófico, nada é absoluto. Não existe verdade absoluta. Não há verdade moral nem escala de valores. Perda de sentido. Ou seja, não tem verdade, né? Verdade pode ser, a verdade pode vir independente das coisas. Não tem uma única verdade que emana dali. Né? Não tem uma única fonte que emana toda a verdade. Ou seja, depende, né? O que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Pensamento filosófico que permeia os nossos dias de hoje e que são opositoras a questões teológicas da teologia bíblica. Temos o cinismo filosófico, né? Cinismo filosófico é a oposição aos valores. Isso nós encontramos muito hoje em dia dentro da nossa sociedade. Aos usos e às regras sociais vigentes. São movimento filosófico que são contrário a todas as questões dos valores e usos de regras, ou seja, você pode ser livre, você não precisa estar preso mediante a regras, a preceitos, a deveres, mesmo que esses preceitos, deveres, essas regras tenham sido estabelecidas por Deus na sua palavra, né? Ou seja, nós conseguimos o quê? Identificar esses pensamentos filosóficos, esse pensamento social hoje em dia, no meio da nossa sociedade e, infelizmente, até mesmo dentro das igrejas, pessoas com pensamentos sobre a verdade pode ser diferente para cada um, né? A verdade não precisa ser a mesma verdade. A verdade pode ser verdade para você, pode ser verdade para mim, não pode ser verdade para o outro, né? Infelizmente, nós encontramos esse tipo de pensamento filosófico e influenciador a cada dia dentro das igrejas. Mas ainda bem que você tem estudado e está estudando teologia, para que você esteja vacinado contra esses pensamentos filosóficos da nossa atualidade.
Então vamos ver cada um aqui com mais detalhe. Com mais detalhe iremos ver aqui. Dentro da teologia, nós temos, dentro da substituição teológica, nós temos o pragmatismo. O pragmatismo religioso é definido por William James, pastor, professor de Harvard, né? E pragmático. Ele é um professor que tem esse pensamento, né? Diz assim, o que ele diz? Faça a seguinte pergunta: como é que você define que determinada verdade é o que você deve crer? Ou seja, pense, como você define que aquela verdade, como é que você deve crer naquela verdade, né? A resposta é que você tem que determinar o seu valor em termos de experiência e resultado. Determine. Tira como base o resultado de você ter crido, ou a experiência que levou você a crer. Através desse resultado, você sabe se aquilo ali é verdade ou não. Se a doutrina de Deus funciona, então é verdade. Se a doutrina de Deus funciona, então é verdade. O pragmatismo tem que adiar questões dogmáticas, questões de regras, de dogmas, né? De doutrinas indiscutíveis, inegociáveis dentro das questões religiosas do cristianismo. Tem que adiar questões dogmáticas, porque no começo nós não sabemos qual reivindicação doutrinária vai produzir resultados, né? Ou seja, Deus passa a ser um objeto de uso e consumo. Isso nós conseguimos ver hoje em dia, né, dentro das igrejas. Infelizmente, eu digo com tristeza isso. Eu digo com tristeza isso porque não deveria ser assim. Deus não é objeto de negócio, Deus não é objeto de uso pessoal. Deus não serve só para quando eu estou necessitado de algo. Deus não é um quebra-galho, né? Deus é o soberano, é o eterno, é o criador, é o majestoso, é o que fez todas as coisas. Ele continua sendo Deus, mesmo que eu não o aceite, mesmo que eu não creia nele, mesmo que eu não aceite as suas verdades, ele continua sendo Deus. Mas hoje, este pensamento filosófico que está dentro das igrejas, até mesmo dentro das igrejas hoje em dia, mostra que Deus é um objeto de uso, é um objeto de consumo. O que você precisa? Tem pessoas que só vão buscar a Deus por causa da saúde, por causa do financeiro, por causa da família. Nada substitui quem Deus realmente é e o que Deus realmente quer fazer em prol da humanidade, que é a salvação da humanidade. Tá bom? Esse é o pensamento que permeia os nossos dias, o pragmatismo. Depois nós vamos ver com mais detalhe, mais ainda, cada um deles ao longo do desenvolvimento do curso, principalmente dentro da questão da história da igreja, quando vamos falar sobre a questão social do desenvolvimento religioso da igreja. Temos o relativismo. Vou tomar uma água aqui que a garganta fica seca, né? Temos o relativismo, tudo é relativo. Sua característica principal é a negação de uma verdade absoluta. Ele nega a verdade absoluta. Relativismo é um termo filosófico que se baseia na relatividade do conhecimento e repudia qualquer verdade ou valor absoluto. Todo ponto de vista é válido. Ou seja, a fonte da verdade não está só em um local. Qualquer pessoa pode saber a fonte da verdade ou ter uma fonte de verdade. Né? Para o relativismo, tudo é relativo. Não existe valor absoluto. Né? Podemos ver isso também dentro das igrejas. Temos também o niilismo. O niilismo, as suas características principais é a
perda de valores, antes importantes, e a sua substituição pelo desejo de autorrealizar-se, é o hedonismo, é praticamente um egocentrismo, é o homem no centro, o homem que precisa se satisfazer, que nada mais importa, só a sua satisfação. Suas características principais é a perda de valores, nada mais tem valor, nada mais é valioso. Quando se trata de satisfação pessoal, não importa se aquilo ali é decente, se aquilo ali não é, ele vai se satisfazer pessoalmente, porque não há perca de valores. O niilismo se estabelece em um ambiente relativista. Por isso, Foucault afirmava a inclinação do homem moderno para a criação de muitos e fúteis e falsas necessidades. O ser humano hoje, dentro do seu pensamento filosófico moderno, do niilismo, cria necessidades, satisfações pessoais, que são coisas que não tem necessidade. Brotam no seu entendimento, no seu desejo de satisfazer com as coisas, mesmo que aquilo ali seja indecente, impuro, imoral, que não seja ético, né? Tanto para as questões religiosas, quanto para a questão da sociedade, mas o que importa para ele é se satisfazer pessoalmente, a autorrealizar-se, a autorrealização, o hedonismo, né? Então, os valores supremos se desvalorizam, né? Os valores supremos se desvalorizam. Com este pensamento filosófico, não há verdade, ou não há valores, né? Há perca de valores quando colocado sobre a necessidade de se autossatisfazer. Cinismo filosófico. Sua característica principal era a liberdade, a independência, né, de qualquer tipo de força espiritual, cujos seguidores buscavam a separação de qualquer tipo de condicionamento ou crença. Ou seja, você é liberto. Né? Tem até um hino que diz: você é livre, você é liberto, eu declaro, eu decreto. Já viu esse hino aí? Pois é. Não estou dizendo que ele é cinismo, né, filosófico, mas é quase a mesma ideia. Mas por quê? Porque para este movimento filosófico, o que importa é a sua liberdade. Você não precisa estar preso a crenças, você não precisa estar preso a condições, você não precisa estar preso dentro de um condicionamento religioso, porque para esse pensamento filosófico, você é livre, você não precisa ficar preso a dogmas de terceiros. Para este movimento, você não precisa seguir nenhum mandamento que Jesus estabeleceu. Você é livre, é o que nós vemos também hoje, e infelizmente, até dentro das igrejas, ou então em alguns segmentos religiosos, hoje em dia. Infelizmente. Então, esses tipos de pensamentos, pragmatismo, relativismo, niilismo, cinismo religioso, cinismo filosófico, né, é um dos principais pensamentos filosóficos que ameaçam as questões teológicas, as questões de doutrina, de dogmas, de princípios, de preceitos, de vida, de aplicação dessas verdades na sua vida. Então, nós podemos identificar isso no meio da sociedade de hoje, as percas de valores, que não existe verdade absoluta, não existe uma única fonte de verdade, não existe ética, não existe moral, não existe regra, você não precisa ficar preso aos dogmas, sendo ele de quem for esses dogmas, pode ser de Deus, pode ser de Jesus. Deus não quer que você ande preso dentro desses princípios legalistas, como eles mesmos afirmam. Tipos de pensamento como esse, que separam o homem da teologia, que separam o homem da busca do conhecimento sobre Deus, leva o homem
leva o homem a uma triste situação. Leva ele ao abandono da teologia e ao distanciamento das verdades que Deus estabeleceu. Ou seja, resultado do abandono teológico, quando nós entregamos a nossa mente e o nosso coração para estas filosofias e não nos preocupamos com o estudo das Sagradas Escrituras, quando não nos preocupamos em conhecer mais a Deus, quando não nos preocupamos em poder conhecer a verdade diante da palavra de Deus, o que acontece com a gente? O resultado do abandono teológico não é vista como autoridade inicial e final. Eu começo a olhar para a Bíblia e acho que a Bíblia é qualquer coisa, qualquer livro por aí. Você já viu alguém assim dizer que a Bíblia é um livro qualquer, né? A Bíblia é um livro qualquer. Se você já ouviu gente assim, deixa aí nos comentários abaixo, escreve aí. Eu já ouvi pessoas dizendo que a Bíblia é um livro qualquer. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia Sagrada é um milagre da parte de Deus. É a revelação de Deus à humanidade. Ela é apta para corrigir, exortar, redarguir, orientar. Ela tem vida nela. Então a Bíblia não é qualquer coisa. Mas quando eu abandono e entrego a minha mente aos pensamentos filosóficos, então eu começo a olhar para a Bíblia e dizer, não, a Bíblia não é uma autoridade inicial e nem é uma autoridade final, ou seja, ela não tem autoridade nenhuma. Quando eu abandono isso, passa a ser vista como relativa, fluida. Ou seja, para mim, a verdade não está contida nas Sagradas Escrituras. Verdade pode estar em todo canto, né? Rejeição da infalibilidade das Escrituras. Ou seja, eu começo a olhar para a Bíblia e começo a dizer, a Bíblia tem defeito, a Bíblia tem erros, né? Nós vamos estudar, principalmente, se eu não me engano, é em Bibliologia 2, o segundo módulo de Bibliologia, nós vamos estudar sobre os erros de tradução. É erros de tradução, não são erros de inspiração. Por quê? Porque Deus não erra, Deus não falha, Deus não vai dizer uma coisa e vai se contradizer. Mas o que aconteceu? Erros de tradução. Diante desses erros de tradução, nós iremos saber quais foram os erros de tradução. Sabe por quê? Porque a Bíblia Sagrada demorou em torno de 1.500 a 1.600 anos para ser formada, para ser fechado o seu canon, para ser colocado como ela é hoje aqui para nós, com todos os seus 66 livros da Bíblia Sagrada. Então, naquela época, existia muitas coisas, nós já falamos sobre isso, naquela época existia muitas coisas escritas, muitos evangelhos escritos, muitas coisas estavam sendo ditas. Todo mundo queria escrever alguma coisa sobre Jesus, todo mundo queria dizer alguma coisa que achou que ouviu de Jesus, entendeu? E isso fez com que houvesse a necessidade de fazer a separação daquilo que era inspirado e daquilo que era espúrio, profano, que não era canônico, que não era inspirado, né? Que nós chamamos hoje de livros apócrifos, outros como pseudoepígrafos, né? Os livros que foram deixados para trás, os livros que não foram colocados dentro dos 66 livros da Bíblia. Então, nós vamos estudar também sobre isso. Ao longo desse curso, nós vamos estudar sobre isso. E vamos entender que o pensamento filosófico de hoje começa a olhar para a Bíblia Sagrada e dizer, não, há defeito na Bíblia nas questões de inspiração. Não, na questão de inspiração, não há nenhum problema. Deus não se engana. O que aconteceu foi erros de tradução. Por quê? Porque os pergaminhos originais, eles se deterioravam com o tempo, então havia a necessidade do quê? De copiar. O que nós temos hoje é cópia
de cópia, de cópia, de cópia. Eu ia passar aqui o ano todinho falando de cópia, de cópia, de cópia, de cópia. Entendeu? Por quê? Porque eram documentos que iam se acabando ao longo do tempo, os pergaminhos iam se acabando ao longo do tempo, então havia a necessidade de mantê-los preservados através de uma cópia. E os erros de tradução aconteciam exatamente nesse período. Por quê? Porque eram homens falhos que estavam traduzindo, não sendo inspirados, mas traduzindo. Muitos desses homens, alguns deles tinham problemas de visão. Tá vendo aí que eu uso óculos, eu tenho problema de visão. Muitos deles tinham problema de visão, mas provavelmente na época não tinha tal tecnologia, né, para fazer com que a pessoa enxergasse melhor. Então, havia uma certa confusão, a troca de letras, sendo ela do hebraico, sendo ela do grego, letras parecidas, como nós temos no Aleph Beit, que é o alfabeto hebraico, e como nós temos no alfabeto grego. Isso fazia com que os copistas, as pessoas que fossem escrever, acabassem confundindo alguma letra e dando um outro sentido ao texto, ou também problemas de audição, porque eram homens falhos, eram homens como eu, como você, e que eles iam ouvindo e iam escrevendo. Quem estava ditando para eles poderia ter problemas de visão, poderia ter problema na fala, e com isso fazer com que quem escutasse poderia também ter problema de audição, e copiou alguma palavra errada. Você já participou de ditado? Na minha época, nós tínhamos ditado na escola. Meu Deus, eu sempre fui péssimo de ditado. Quero confessar um negócio aqui para você. Eu sempre fui péssimo de ditado. Hoje que eu melhorei mais ou menos aí na questão do português, na escrita, mas eu tinha muita dificuldade, né? A gente vai praticando, a gente vai melhorando, vai se aperfeiçoando. Mas eu tinha muita dificuldade. Por quê? Porque eu ouvia e eu não sabia como escrever. Era da mesma forma, do mesmo jeito, eram os copistas, que ao longo da história da formação da Bíblia, né, estou até adiantando matéria aqui para vocês, viu? Como o curso é maravilhoso, né? O professor é generoso. Né? Então, o que acontece? Eles acabavam escrevendo errado as coisas. Mas com um estudo exegético, falamos sobre isso. Na primeira aula, se eu não me engano, falamos sobre a teologia exegética, que são uma das 4 áreas da divisão da teologia. E quando passamos a estudar isso, descobrimos estas coisas, né? Descobrimos estas coisas, mas entendemos o quê? Entendemos que a inspiração continua intacta. A Bíblia é infalível. O pensamento filosófico diz que não, mas quando estudamos, nós encontramos coerência na Bíblia Sagrada. Ou seja, o pensamento filosófico faz o que ainda? Ele traz a substituição da doutrina por experiência. Escreva isso que eu vou lhe falar. Escreva isso. Se eu pudesse colocar aqui até uma música de suspense, eu colocaria agora. Escreva isso que eu vou lhe falar. Nenhuma experiência pessoal pode se tornar doutrina. Por mais que esta experiência pessoal foi desfrutada por obediência às Sagradas Escrituras, mas ela não se torna doutrina, mas sim é o resultado de uma vida de obediência. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum as pessoas acharem que as suas experiências pessoais servem como dipirona, como paracetamol, como Aerce, que todo mundo toma, e serve para todo mundo. Mas não, experiências pessoais são experiências particulares que Deus lhe concedeu, né? Que Deus, por sua graça, lhe deu. Mas isso não significa que serve para todo mundo, e isso não é doutrina. A filosofia atual de hoje quer substituir a doutrina bíblica pelas experiências.
E quando eu estou dizendo aqui sobre doutrina, eu não estou me referindo sobre usos e costumes. Até porque doutrina é muito diferente de usos e costumes, tá bom? Eu estou me referindo sobre os principais fundamentos da fé cristã, né? Nós indicamos aqui, ó, nós indicamos alguns livros. Esse daqui, ó, tá vendo? Ó? Doutrinas Bíblicas, Fundamentos da Nossa Fé. O livro que nós vamos utilizar aqui, que é este daqui que nós vamos utilizar, As Grandes Doutrinas da Bíblia, de Raimundo de Oliveira. Excelente esse livro, né? E nós mostramos também na primeira aula, isso aqui, ó, doutrinas da Bíblia, doutrinas bíblicas, né? Uma perspectiva pentecostal. Então, o que o pensamento filosófico faz hoje em dia? Ele quer substituir a doutrina, né, por experiências pessoais. E as doutrinas da Bíblia Sagrada, o que são as doutrinas? Quando se fala sobre salvação, quando se fala sobre perdão dos pecados, quando se fala sobre vida eterna, quando se fala sobre santidade, quando se fala sobre santificação, quando se fala sobre céu, sobre inferno, são doutrinas da Bíblia Sagrada, né? São doutrinas estas que não podem ser substituídas por experiências pessoais. Experiências pessoais não viram doutrina e nem, anote aí, e nem complementa a Bíblia. A Bíblia já é suficiente. A revelação de Deus para nós está contida na Bíblia Sagrada e ela já é suficiente para a nossa salvação. Pode ter tido a experiência a mais miraculosa que já existiu na face da terra, mas ela não complementa a Bíblia Sagrada. Amém, querido? Então vamos avançar aqui um pouco mais. Então, como nós podemos definir aí essa questão do pensamento teológico, pensamento filosófico, né? Deus não é quem gostaríamos. Deus, criação do homem. É o pensamento filosófico, né? O pensamento filosófico hoje em dia diz que não, Deus, alguns dizem, Deus não existe, como os ateus, né? Deus não existe. Outros dizem, não, Deus não é quem nós gostaríamos, né? Ou seja, eles formulam e criam um Deus para si. Mas quem realmente é Deus? Ora, Deus é quem ele é. Deus nunca se preocupou em provar a sua existência. Lá no livro de Gênesis, né, que é Bereshit, que é o princípio, né, está escrito lá que no princípio criou Deus, ou seja, Deus já está dizendo, não, eu já estava aqui, eu não tenho que estar provando nada, né, então eu já estava aqui. Então, quem é Deus? Deus é quem ele é. O homem é criação de Deus. Tudo foi formado por Deus. Tudo foi realizado por Deus. Então, mas os homens procuram criar dentro da sua mente um Deus que seja favorável às suas coisas, aos seus pensamentos. E Deus não se rebaixa a isso. Deus não é minimizado a isso, né? Nós estudamos que Deus, ele é imanente, ele é transcendente. Deus não se limita a tempo, a espaço, a princípios estabelecidos pelos homens. Deus não se limita a nada. A única limitação de Deus é ele mesmo. Quando ele diz que ele não pode negar a si mesmo, ele não pode mentir, ele não pode cometer erros, né? Então, Deus não é aquilo que o homem pensa, aquilo que o homem acha que é. Deus, ele é Deus. Para isso está uma teologia saudável, que mostra quem é realmente Deus. Tudo aquilo que Deus quis que os homens soubessem sobre ele, Deus deixou revelado para o ser humano. Mas vem a filosofia e quer inverter este pensamento ou esta revelação de Deus para a humanidade. Uma correta compreensão sobre quem é Deus influencia diretamente a nossa forma como compreendemos o mundo ao nosso redor. Isso se chama cosmovisão.
né? Cosmo, mundo. Visão fala sobre ótica, né? Ou como nós enxergamos o mundo. Quando adquirimos conhecimento sobre Deus, e este conhecimento dentro das quatro, lembra das quatro áreas da teologia? Dentro das quatro áreas da teologia, nós encontramos a teologia prática, ou seja, aquela teologia que pega tudo aquilo quanto nós aprendemos e ela nos ensina como aplicar na nossa vida. A partir deste momento, nossa vida é influenciada diretamente, né, diretamente pela Bíblia Sagrada e acabamos enxergando o mundo de uma maneira diferente. Enxergamos as pessoas de uma maneira diferente. Enxergamos as situações de uma maneira diferente. Enxergamos as coisas de uma maneira diferente. Qual é a maneira diferente? A maneira que a Bíblia nos orienta, porque ela é, como disse o salmista, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Exatamente. A teologia faz isso. A teologia nos ajuda a compreender quem é Deus e esta revelação se torna a orientação para a nossa vida aqui nesta terra. Dentro da área da teologia, né, todo leitor, quando ele vem estudar teologia, quando você decidiu estudar teologia, quando eu decidi estudar teologia, quando eu cheguei para estudar teologia, quando você chegou para estudar teologia, nós carregamos algumas bagagens na nossa vida. Quais são essas bagagens? Todos nós possuímos experiência de vida, né? Sendo ela pouca, sendo ela muita, mas possuímos experiências de vida. Muitos de nós possuímos uma formação religiosa, sendo ela dentro do catolicismo romano, sendo ela dentro da igreja evangélica, né, do cristianismo em si, sendo ela na igreja espírita, no candomblé. Todos nós possuímos uma crença, um conceito religioso das coisas. Nós falamos até sobre isso na aula anterior, sobre a necessidade do homem, que está dentro do homem essa necessidade de orar, de buscar, de crer em um ser superior, em uma divindade, ter a sua crença naquilo que é superior, né? Se apoiar em questões da religião. Por quê? Porque sempre houve esse desejo e esse anseio dentro da alma do homem. Anseio este que foi colocado por Deus, né? Foi Deus quem colocou. E, através disso, nós temos a nossa formação religiosa. E muitos de nós somos influenciados pelo meio em que nós vivemos, né? Dentro da nossa sociedade, somos influenciados pela cultura a qual nós vivemos. Se você sair daqui do Brasil e for morar lá em Israel, em Jerusalém, em Jerusalém, você vai ser influenciado pela cultura da época, da cultura que eles estão vivendo. Se você sair daqui e ir lá para os Estados Unidos, com o passar do tempo, tu tá praticamente do mesmo jeito que um americano. Se você sair daqui e ir lá para o Japão, né, você vai praticamente, com o passar do tempo, você está se comportando como um chinês, um japonês, né? Então, todos nós somos influenciados e possuímos bagagens estas que podem nos ajudar ou podem nos atrapalhar no estudo teológico. Por quê? Porque a formação cultural é algo que está enraizado dentro de nós, né? A experiência de vida foi algo que marcou as nossas vidas ao longo da nossa história. E a formação religiosa que eu tenho para mim, que seja uma das mais difíceis de abrir mão quando se trata de conhecimento teológico. Já viu aquelas pessoas que dizem assim: ah, mas eu sempre preguei isso, aprendi isso, já vai fazer há 30 anos que eu falo que é isso aí, né? São pessoas que têm sua formação religiosa e não têm espaço para o aprender coisas novas, ou até mesmo aprender aquilo que ele não sabe ou nunca enxergou dentro das Sagradas Escrituras, tá bom? O que temos também? Para quem estuda teologia, nós temos que ter o equilíbrio entre o quê? Lembra que nós falamos nas aulas anteriores que não se estuda teologia só com fé, se estuda com teologia com a
razão. Ou seja, a razão e a emoção estão presentes no estudo teológico. Por isso que eu coloquei essa disciplina como a primeira, que é exatamente Introdução à Teologia. Para que quando a gente chegar no conceito mesmo teológico, quando formos falar sobre Bibliologia 1, você já está com o campo bem preparado, com a terra preparada para receber o ensinamento diretamente da questão teológica da palavra de Deus. Então, quando vamos estudar teologia, estudamos teologia não só com fé, mas estudamos com a razão. Não estudamos só com a razão, mas estudamos também com fé. Ou seja, fé e razão andam juntas, né? Juntas no estudo teológico. Todo estudante de teologia, ele precisa ter um coração humilde. Ter um coração humilde. Você não estuda teologia, você não está aqui comigo estudando teologia para você debater na internet, para você sair por aí discutindo com as pessoas, não. É que nem quem faz artes marciais, né? Karatê, judô, jiu-jitsu, kung fu, essas coisas todas aí, né? Você não vai praticar artes marciais para sair brigando com todo mundo aí, né? Aí fora, mas você pratica artes marciais como o boxe, né? Você faz esse como um esporte e como uma oportunidade de possuir uma defesa pessoal. Você não sai por aí caçando briga e brigando com todo mundo. Não é porque você está estudando teologia que você vai ter um coração soberbo e achar que só você é o dono da razão. De maneira alguma. De maneira alguma. Uma das grandes frases de Armínio, né, quando ele estava no auge aí dos seus conceitos doutrinários e teológicos, sobre a sua interpretação, sobre Romanos, né? E principalmente as questões que tratam sobre a salvação, ele disse assim, vamos parafrasear aqui, né? Vamos falar aqui mais ou menos como é que está escrito lá. Ele diz assim, olha, se alguém de vocês me convencer que eu estou errado, eu tenho humildade suficiente para reconhecer o meu erro e corrigir, e aderir uma nova ideia, e aderir um novo pensamento teológico, doutrinário. Isto é humildade de coração, né? Ou seja, nós que estudamos teologia, nós temos que ter uma vida de oração e de piedade, né? Nós não podemos olhar o irmãozinho lá em cima do púlpito que está pregando e ele falar alguma coisa de errado lá e você já sair criticando. Teologia não é isso. Nós vamos estudar teologia, nós estamos estudando teologia para nós conhecermos mais, para ser uma ferramenta de defesa para a nossa fé. Para a nossa fé. A Bíblia Sagrada mesmo diz, olha, estáis aptos para responder com mansidão ou com sabedoria aqueles que questionam a vossa fé. Estudamos teologia exatamente para isso, para defender naquilo que acreditamos. Até porque o espírita faz isso, o satanista faz isso, o mormonismo faz isso, né? E outros segmentos religiosos fazem isso. Eles estudam para defender aquilo que eles acreditam. Então, é exatamente isso que nós estamos fazendo, né? Ou seja, precisa de oração, de um coração humilde, oração e piedade, informação histórica e gramatical. Dentro da teologia, nós estudamos história também. Nós estudamos a questão gramatical dentro da teologia. Nós estudamos isso, né? Porque nós acabamos amadurecendo. Eu sempre digo para os meus alunos, estou dizendo para você também que é meu aluno, dentro da teologia não é só espiritualidade não, meu irmão. Não é só não, minha irmã. Dentro da teologia nós aprendemos muito sobre física, sobre química, até mesmo sobre medicina, sobre a ciência que estuda o solo, que eu esqueci o nome, né? Como explicar os terremotos que houve na Bíblia? Como explicar fatos como Jesus suar gotas de sangue,
A teologia em si, a Bíblia Sagrada, não me explica, apenas narra o fato, mas quem vai me explicar o porquê e como que acontece isso é a medicina. A medicina vai me explicar o que aconteceu com o corpo de Jesus que fez com que ele suasse gotas de sangue. Nabucodonosor se comportou como um animal. A Bíblia trata ali, né, como algo que aconteceu que tornou ele como um animal, né, que o orvalho regava, ele comia o capim, ou seja, mas a medicina vai nos mostrar que aquilo ali foi a manifestação de uma doença. Não estou dizendo doença rara. Não estou dizendo que não foi Deus quem puniu ele pela sua soberba, mas Deus utilizou-se de algo para puni-lo, né? E este algo a Bíblia não diz, mas a ciência mostra exatamente o que aconteceu com ele. Ou seja, dentro da teologia, nós estudamos as questões histórica e gramatical. Nós estudamos português, né? Português na teologia. Nós estudamos, no curso básico ainda não, mas em outras disciplinas mais avançadas, quando você estiver estudando aí o seu bacharelado, fazendo o seu mestrado, o seu doutorado, né, você vai ter aulas de hebraico, você terá aulas de aramaico, você terá aulas de grego, né, e até latim. Para isso é a teologia. A teologia abre a nossa mente e nos dá uma visão maior das coisas, tá bom? Então, coloquei aqui acertando o alvo, avançando um pouco mais, né? O que é esta cosmovisão diversa que nós encontramos no mundo? O que são elas, né? O que elas fazem com o homem? O que elas fazem com o homem? Conduzem o homem na busca da perfeição em si mesmo. O homem é a medida de todas as coisas. É o famoso pensamento iluminista, né? É o iluminismo. Conduz o homem a conclusões equivocadas. Todos os pensamentos filosóficos geralmente conduzem o homem por um caminho equivocado. Provérbios mesmo narra, né? Dizendo que há caminhos para o homem que parece direito, mas o fim deles é a morte. Então, o que a teologia bíblica reformada, a teologia saudável, né, que ela faz com o homem? Conduz o homem a uma mudança pessoal. Você nunca vai encontrar alguém que está estudando teologia e ele se deparar com uma verdade nas Escrituras e que ele não pratica esta verdade. Quando ele começa a praticar, o seu comportamento muda, tanto na igreja, quanto socialmente, quanto na família. Por quê? Porque a teologia bíblica, que é a revelação das coisas de Deus, transforma as nossas vidas. Me faz lembrar exatamente daquele versículo que Jesus fala, né? Conhecereis a verdade, João 8, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E esta liberdade que a Bíblia Sagrada nos traz é a liberdade de adorar a Deus, causa mudanças pessoais da nossa vida. O que mais ela causa, professor? Produz o homem a uma mudança social. Todo mundo que estuda teologia e leva a sério o estudo da teologia e abraça as revelações de Deus para a vida dele, a sua vida social muda. Ele se relaciona melhor com as pessoas, porque ele passa a ter uma cosmovisão diferente. Tais mudanças se refletem no alcançar do verdadeiro propósito da vida. Tais mudanças produzem resultados positivos e verdadeiros, né? Ou seja, nós temos aí as máximas das questões teológicas, as máximas da reforma, né? As máximas da Bíblia Sagrada, sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia e solo deo gloria, né? Ou seja, aqui são expressões em latim, mas o que significa?
Primeiro, somente a fé. A segunda, somente a Escritura. A terceira, somente Cristo. Quarta, somente a graça. E quinta, somente glórias a Deus ou glória a Deus. São as máximas, né, da teologia, as máximas do pensamento teológico cristão reformado, né? Ou seja, só a fé, só mediante a fé, somente as escrituras sagradas, somente Cristo salva, somente a graça de Deus pode resgatar o ser humano, somente damos glórias a Deus pelo que ele é, não pelo que ele pode fazer. Amém, queridos? Então, está aqui ainda, né? Está aqui ainda, deixa eu só confirmar aqui, falamos sobre o resultado do abandono, né? Falamos sobre Deus, as questões aqui, cosmovisão bíblica, aí falamos aqui sobre espiritualidade e a teologia. Você já ouviu aquela frase dizendo que quem estuda teologia fica frio, né? Aí eu uso a frase de um grande homem de Deus, não me recordo o nome dele, mas com certeza você já ouviu esta frase, ou já leu esta frase em algum lugar, dizendo que a teologia não deixa o homem frio, apenas apaga o falso fogo. É, exatamente. Ninguém estuda Bíblia Sagrada, ninguém estuda teologia sem espiritualidade, ninguém estuda a Bíblia sem emoção, sem fé, ninguém estuda a Bíblia só com a razão, né? Ou seja, tem que haver um equilíbrio. Como Pedro escreve a sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 18, ele diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Né? Nessa parte, vamos falar um pouco sobre espiritualidade e teologia. O que é espiritualidade? O que é ser espiritual? Espiritualidade é o que para você? Espiritualidade é aquilo que ocupa uma dimensão que você não acessa pelos seus ouvidos ou pelo seu olfato. Você não vê, você não toca, mas você sabe que existe. Ela está ligada àquilo que é mais importante em nossa vida, seja o que for ou quem for. Todo mundo é espiritual. Há os espirituais nas coisas da terra e há os espirituais nas coisas do céu. Ou seja, aquilo que ocupa a maior espaço dentro do seu coração como prioridade, é nisso que você crê. Isso me faz lembrar das palavras de Jesus ao terminar já de proferir o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus, quando ele estava falando sobre as necessidades básicas do ser humano, e ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quais são as minhas prioridades? Aquilo que é minha prioridade, eu desenvolvo a minha espiritualidade para aquilo, né? Então, todo ser humano é espiritual em alguma área, de alguma forma. A busca da espiritualidade deve ser uma meta para todos os cristãos. É um processo no aperfeiçoamento no caráter humano. Somos desafiados a buscar essa perfeição em todas as suas dimensões, porque o Senhor promete em sua palavra que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estamos em um processo de construção. Estamos em um processo de desenvolvimento espiritual. Quanto mais eu aplico a minha espiritualidade às coisas que Deus determinou que assim fosse, mais Deus trabalha na minha vida e aperfeiçoa esta obra na minha vida. Efésios capítulo 4, versículo 13, ele diz, apóstolo Paulo diz, né, inspirado pelo Senhor, dizendo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do crescimento e do conhecimento do Filho de Deus
e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, todos nós estamos num processo e que esta espiritualidade é fundamental para as nossas vidas. Por isso temos que buscar afinco, com zelo, as questões espirituais da parte de Deus. Muito ao contrário do que muitas pessoas pensam, dizendo acerca da teologia, que quem estuda teologia fica carnal, quem estuda teologia fica na carne, quem fica teologia fica frio, quem estuda teologia, né, fica frio, né? Eu confesso aos irmãos que eu fiquei muito mais pentecostal hoje, com vários anos de estudo teológico, que até hoje eu estudo ainda, até hoje eu faço meu mestrado em teologia, eu estudo hebraico, eu estudo grego, eu estudo, o meu mestrado é em educação religiosa, com licenciatura em literatura e cultura judaica. Até hoje eu estudo e digo aos irmãos, hoje eu sou muito mais pentecostal legítimo do que eu era antes. Antes existia muitas coisas que era emocionalismo na minha vida. Hoje eu tenho, as coisas que eu tenho são baseadas em algo fundamental ou fundamentada dentro da Bíblia Sagrada. A teologia apenas apaga o falso fogo. Você vai amadurecer muito estudando teologia. Então, avançando aqui um pouquinho mais, nós temos que ter esse equilíbrio, temos que ter esta balança, né, entre espiritualidade, né, onde eu encontro o significado das coisas, como me sinto conectado, como devo viver, né, a religião como o que é verdadeiro ou falso, a religião me explica isso, me mostra isso, o que é certo ou errado, a religião me explica isso, qual é o ritual que devo seguir. A religião me explica isso também. A crença é o conforto ético, é o temor. Tudo isso faz parte das questões teológicas, tudo isso faz parte desses estudos teológicos para a nossa vida. Tudo isso é de suma importância para as nossas vidas. E o que é fé, né? O que é fé? Religião, espiritualidade, são as mesmas coisas? O que eu posso dizer sobre fé? O que eu posso dizer sobre religião, espiritualidade? São as mesmas coisas? Fé, religião e espiritualidade são as mesmas coisas? O que você acha? Você acha que fé e religião podem andar juntos? Espiritualidade? O que é isso, né? Então vamos avançar. Vamos ver aqui um pouco mais aqui à frente. Existe uma diferença crucial entre fé e religião. Há muita diferença. Quais são? Pois são coisas bastante diferentes. Mas, então, o que é ter religião? O que é ter fé? E o que é ter espiritualidade? Você já encontrou pessoas dizendo assim, pare de ser religioso. Não seja religioso. Já encontrou pessoas assim? Eu tenho certeza que você já encontrou pessoas que falam que é para abandonar a religião, que a religião é coisa do homem. Mas hoje você vai entender que religião não é coisa do homem, mas coisa de Deus. O que aconteceu foi que o homem modificou os conceitos de religião que Deus estabeleceu desde o princípio. Então aqui, ter religião é você ter uma prática doutrinária, com dogmas, ritos, etc. O que é dogma? O que é dogma? Aqui embaixo, ó, dogmas, pontos fundamentais, ou ponto fundamental, ou o mais importante de uma doutrina religiosa, que se apresenta como algo indiscutível ou inquestionável. São as regras de fé e prática daquela determinada religião, são dogmas. Isso é inquestionável, isso é imutável.
imutável, é indiscutível. Não se discute sobre essas coisas para querer modificá-las, né? E o que é religião? Religião é você ter práticas doutrinárias com dogmas. É você praticar aquilo que a sua religião lhe diz que você deve praticar. São algo questionável. Ou seja, dentro do cristianismo, vamos dar o exemplo, né? Você ora. O cristianismo em si, né, ensina que nós temos que orar. Você jejua? Ensina que tem que jejuar. Você vive em santidade na questão da pureza, nas questões religiosas, questão do mundo, né, como nós denominamos o mundo, você pratica estas coisas? Então, você pratica uma religião. E para Deus ainda é muito diferente o conceito de religião. O que quer dizer religião? Quando nós falamos assim, o que quer dizer religião? Religião vem de uma palavra do latim religare, que significa ligar novamente ou aproximar-se novamente daquilo que é sagrado ou se aproximar de Deus novamente. Ela é muito importante. Ela retrata exatamente a ação de Deus em prol da humanidade. O que Deus fez lá em João, capítulo 3, versículo 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Ou seja, a ação de salvar o ser humano partiu primeiramente de Deus. Aí Paulo entende isso. Paulo diz assim, porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Ou seja, era o próprio Deus fazendo religião, próprio Deus trazendo o homem para perto de si novamente. Por quê? Porque lá em Gênesis 3, lá em Gênesis 4, né, o homem pecou, o homem caiu, o homem foi expulso do Jardim do Éden e, por sua vez, perdeu a comunhão que ele possuía antes. E esta comunhão foi se tornando cada vez mais distante por parte do homem para com Deus e de Deus para com o homem. Mas sempre Deus buscando aproximar-se do homem novamente. Então, isso é o conceito de religião, né? Olha aqui mais, né? Vamos ver. Só que além de ter religião, é importante ter fé. Nós vamos entender que fé e religião, eles andam juntas. Porque religião é práticas, dogmas. Você seguir algo, né, que foi previamente determinado que você seguisse. E o que é a fé? Fé, como diz Hebreus 11, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas fé na Bíblia Sagrada é muito mais do que crer intelectualmente nas coisas, né? Ter aquela convicção de que algo vai acontecer, que mesmo que ainda você não esteja vendo. Fé dentro da Bíblia Sagrada não pode ser desassociada da prática das obras, como Tiago diz, né? A fé sem as obras é morta. A fé sem a prática das obras é morta. E com isso, nós então entendemos que é importante a fé estar junta com a religião, né? Ou seja, acreditar realmente que isto faz diferença e que tem valor significativo para a vida. Todo o conceito de fé, espiritualidade, religião, obra, tudo isso faz sentido, tem valor para a vida do indivíduo. Quando eu estudo teologia, eu começo a praticar todas estas coisas. Eu entro em uma dimensão diferente na área da Bíblia Sagrada que passa a ter um valor mais, agregar valores especiais na minha vida. Diz aqui ainda, bom ou importante, na verdade, é que a religião possa ter ajudar a construir um caminho de espiritualidade e de fé. A religião faz isso, né? A religião faz isso. Porque religião é viver aquilo que você
está seguindo aquilo que foi previamente determinado. Se de fato você usa a sua religião para conseguir ter resultados importantes na sua vida e deixar um legado fazendo a diferença, assim valeu muito a pena, né? Você ser uma pessoa religiosa. Esse conceito moderno que nós temos hoje em dia, dizendo abandona a religião, irmão, abandona a religião, não se fundamenta, não se mantém de pé diante daquilo que a Bíblia Sagrada ensina, que nós vamos ver agora, que, né, qual é a verdadeira religião? Qual é a verdadeira religião para com Deus? Qual é, aos olhos de Deus, a verdadeira religião? A verdadeira religião, aos olhos de Deus, pura e sem falhas. Então, significa que existe religião que não é pura e que existe falhas. Consiste em amparar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Consiste também em não se deixar influenciar pela corrupção do mundo. Isto é religião. O cristianismo é religião. O que nós praticamos na igreja é religião. Porque isso está entrelaçado entre eles, mostrando o quê? Que se eu não viver de acordo, eu estou praticando uma falsa religião. Qual é a falsa religião? Que não segue os princípios que Deus estabeleceu. Isso aqui está escrito aqui, ó, Tiago 1, 27. A epístola de Tiago diz que há uma verdadeira religião e que nós devemos seguir esta verdadeira religião. E quais são as características que eu estou seguindo essa verdadeira religião? É exatamente amparar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações. Consiste também em não se deixar influenciar pela corrupção do mundo. E o que o cristianismo ensina? Né? O que a palavra de Deus ensina? Que nós devemos amar o nosso próximo, devemos perdoar o nosso próximo, devemos dividir no sentido de, se você ter as coisas, você compartilha com o seu irmão, aquele que não tem. Né? Ou seja, é exatamente o amparo às pessoas próximas, aos órfãos, órfão de pai, de mãe, aqueles que estão abandonados por necessidade, as viúvas, que naquele período, quem era viúva, viuvez, era sinônimo de morte, era sinônimo de esquecimento, era sinônimo de abandono. Né? Então, ou seja, para Deus, a verdadeira religião sempre existiu. Qual eram os princípios estabelecidos por Deus acerca dos necessitados, dos estrangeiros, dos órfãos, das viúvas no Antigo Testamento? Não era o cuidado que deveria ter com estas pessoas? Então, esta mesma religião continua perpetualmente ao longo da história e chega até nós e devemos praticar esta religião. Né? A espiritualidade consiste de uma fé sadia, e uma fé sadia fundamenta-se numa doutrina sadia. Tito, capítulo 1, versículo de número 13. Então, quando você encontrar alguém dizendo aí, abandona esse negócio de religião, que esse negócio de religião, essa é coisa do homem. Não é coisa do homem, é coisa de Deus. O homem pratica, muitos deles praticam uma falsa religião, que não é pura e nem é verdadeira aos olhos de Deus. Porque a pura, a verdadeira aos olhos de Deus, a Bíblia ensina qual é. Então, quando estudamos teologia, aprendemos estas coisas. Chegamos no final da nossa terceira aula. Eu quero aqui lhe agradecer por você ter ficado até aqui comigo. Escreve aí embaixo, professor, eu fiquei até o final, tá bom? E eu tenho certeza que você aprendeu alguma coisa, né? Eu tenho certeza que você está aprendendo. E todas as suas dúvidas, você pode vir diretamente comigo, no grupo lá do WhatsApp ou no particular comigo, tá bom? Que eu vou lhe esclarecer as dúvidas pela misericórdia de Deus
ou tentar esclarecer as suas dúvidas, trazer respostas às suas dúvidas, tá bom? Então, ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula, que vamos falar sobre o quê? O perigo da muita teologia sem uma vida de religião, de fé, espiritualidade. E é o que nós encontramos muito hoje em dia no campo teológico. Estou lhe convidando a você ser um teólogo cheio da unção e da graça de Deus e fazer a diferença em um mundo onde a letra está transbordando de dentro das cabeças, mas os corações estão vazios da presença do Espírito de Deus. Tá bom, querido aluno? A paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula, até a quarta e última aula. Eu tenho certeza que você estará aí para nos acompanhar, tá bom? Lembramos que estamos à disposição, que temos aula ao vivo todas as sextas-feiras, das 20 horas às 22 horas. Temos aula ao vivo, tá bom? Se você quiser, eu sempre disponibilizo o link da sala pelo Zoom, né? Você clica no link, já tenha instalado no seu aplicativo ou no seu celular o aplicativo do Zoom. Quando eu lhe mandar o link, você clica no link e já vai ser redirecionado para a sala, e lá na sala eu lhe aceito lá na sala e você passa a assistir às aulas online, ao vivo, juntamente comigo. Beijo no coração e até logo. Nos despedimos assim. Shalom, shalom, hulei, traote. A paz e até breve. Que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima aula. Até mais.